beleza? Mais um vídeo aqui do canal e ó, hoje é um vídeo muito especial pra mim. É um vídeo... Eu vou até tirar meu óculos. Eu ia gravar de óculos, mas eu quero fazer esse vídeo aqui, ó. Esse é um vídeo muito especial. É um vídeo... Em primeiro lugar, por que tem este bendito título? Não sei. Porque eu quero chamar atenção pra uma coisa que muita gente fala, mas que, cara, não existe. Ninguém decide quando virar gay. Ninguém vira gay. Ninguém escolhe isso. Você escolhe ir no supermercado, você escolhe virar drag queen, você escolhe muita coisa. Mas ser gay ou não é uma questão de escolha. E eu resolvi falar sobre isso porque tem muita gente que fala que as pessoas viram gay na adolescência, enfim. E não é verdade. É que na adolescência começa a fase sexual, é quando a gente começa a descobrir a sexualidade. E é quando isso começa a ficar mais evidente. Porque quando criança, por mais que você perceba coisas, você não vê o lado sexual de alguém. Então não tem como você falar sobre sexualidade. Porque uma criança não tem que falar sobre sexualidade. Então por isso que muita gente acaba dizendo que você vira depois de um tempo, porque você é influenciado. E não tem nada disso. Minha história, eu por exemplo, desde que eu era pequeno, eu comecei a perceber que eu era diferente, e o meu diferente que eu tô falando é em relação ao que a sociedade estipula como certo dos demais meninos. Por quê? Porque os meninos viviam em grupinhos no ciclo de outros meninos e eu não me sentia bem, mas não porque eu não gostasse de estar com os meninos ou porque eu preferia ou queria ser uma menina, não tem nada a ver, mas é porque os meninos tinham uns papos que eu não curtia, que eu achava meio idiota. Eles gostavam de ficar se zoando o tempo todo e ficar arranjando briga e coisa do tipo, que pra mim não fazia diferença nenhuma, não acrescentava em nada na minha vida. Já as meninas tinham um papo diferente, um papo sobre coisas que elas aprenderam em casa, na escola, enfim. Então era mais interessante pra mim falar. Outra coisa que eu percebia que eu era, entre aspas, diferente por brincar de coisas que a sociedade julgava de menino ou de menina, porque eu nunca gostei de brincadeiras de meninas. Eu nunca fui fã dessas divas de Britney, Spice Girls, Beyoncé. Não dá dislike nesse vídeo, cara. Então assim, não é que eu gostasse das coisas que geralmente as meninas gostavam, mas eu também não gostava de jogar bola, não gostava de estar ali no meio dos meninos, eu não gostava de estar fazendo as coisas que geralmente eles faziam. Meu lance sempre foi mais artístico, assim, sempre foi mais voltado para teatro, essas coisas. Mas desde então, já existia uma diferença entre eu e essas pessoas. E na verdade, assim, a gente pode falar também que eles eram diferentes de mim, não? Por que eu tenho que ser diferente de um heterossexual? O heterossexual também pode ser diferente de mim. Bravo, bravo, bravo! Mais tarde, eu na escola, começou a fase já da pré-adolescência, você começa a descobrir algumas coisas, você começa a achar pessoas bonitas, e nem de uma forma sexual, mas você começa a achar pessoas bonitas. E é muito louco porque até então a sociedade diz que eu não poderia, ou meninos não poderiam, achar outros meninos bonitos. E cara, por quê, né? Porque as meninas viviam dizendo que as outras meninas eram bonitas, e as meninas iam no banheiro umas com as outras, e as meninas sentavam uma no colo da outra e nunca tinha problema. Mas se um menino fizesse isso, ó, meu Deus, aí era um problema, o mundo ia acabar. E eu tinha um amigo chamado Marcos. Lá vem o Marcos! E o meu primo também chama Marcos. Uma vez eles se conheceram e tal, e aí eu encontrei com esse meu amigo depois e eu falei, eu não sei por que eu falei isso, eu acho que talvez por medo, sei lá, mas eu falei, e o meu primo te achou bonito, sendo que quem achava ele bonito era eu. E ele falou a seguinte frase, nossa, como seu primo é viado. Nessa hora eu falei, eu fui certo em não dizer que era eu. Você começa a achar super errado você achar outro cara bonito. E aí que você começa a se questionar. E olha que coisa louca, porque achar o outro cara bonito não significava que eu era gay. Assim como mulheres acham outras mulheres bonitas e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Olha como a gente vive numa sociedade machista e aí começou a pirar minha cabeça. Foi aí que eu comecei a descobrir que eu achava outros meninos bonitos também. Cara, que louco, e agora? Você começa a se negar de todas as formas possíveis. Eu vi um cara bonito e eu pensava, não, nada a ver. Não, nossa, nada a ver, meu. Sei lá, nada a ver. Sério, você tenta se negar o tempo todo. E aí já na escola, mais tarde, a pré-adolescência já aflorada, você começa a conviver com outras pessoas que já são um pouco mais evoluídas sexualmente falando, já tem mais experiências, e você começa a perceber que existem pessoas parecidas com você. E aí começa a pegar. Existia um menino na minha escola que é gay e ele era emo. Bem nessa época. E a escola inteira sabia dele. E tava tudo bem, as pessoas falavam mais de mim do que dele.
Porque ele era assumido e ele era daquele jeito, ponto, acabou. Eu não. E eu me negava. Então todo mundo fazia questão de me zoar, de fazer bullying, ou de falar alguma coisa do tipo. Na verdade, eles passaram a me respeitar mesmo quando eu fiz uma peça na escola e me destaquei. E aí começaram a, sabe, me ver com outros olhos. Tipo, começaram a ver quem era o Rodrigo por trás de tudo aquilo que eles falavam. Mas até então, de mim falavam, desse cara não. E aí teve uma festa na escola uma vez, acho que foi o Halloween. Minha mãe foi me procurar, eu não tava no lugar que ela tinha falado. E ela entrou, mas ela me fez um escândalo na frente de todo mundo. Tinha necessidade? Não tinha necessidade. Eu fiquei puto, fui pra casa, bem rebelde. Voltei, cara, no dia seguinte eu falei, eu vou ficar com esse menino. E aí eu fiquei com esse cara. Foi meu primeiro beijo gay. Mas eu não senti nada de diferente. Não foi tipo, uau, sabe? Porque eu ficava com várias meninas na escola. Eu achei que ia ser tipo, nossa, incrível. Foi bem nada, na verdade. Eu acho que foi mais pela raiva e eu quis fazer algo, sabe? Porque eu tava estressado, do que realmente tinha vontade. Foi aí que começou a aflorar e aí eu tive a coragem de deixar uma carta pra minha mãe dizendo que eu era bissexual. E eu deixei, eu ia pra escola, aí fiz uma cartinha, deixei em cima da mesa, falando, mãe, sou bissexual, nananana. Fui pra escola, voltei. Cadê que minha mãe falou comigo? Cagou pra mim. Fingi que não era comigo. Aquela época eu tava começando o Orkut, então o que eu fiz? Eu falei, mãe, ela vai me botar. O que eu fiz? Falei, mãe, faz um Orkut. Ah, mas eu não sei fazer, eu faço pra você. Era aí que eu queria chegar. O que eu fiz? Me adicionei com o perfil dela e no meu perfil tava dizendo que eu era o quê? Homem sexual. Cara, nessa época foi foda, porque aí ela veio, mas ela falou um monte comigo. Porque tava me expondo, porque existiam pessoas que começaram a mandar mensagem pra ela e falar algumas besteiras, que ela já tinha sofrido muito na vida e agora tinha um filho gay. Hoje eu entendo, realmente, não era a melhor forma de ter dito isso. Mas você imagina, né? Você viver numa sociedade que é tão difícil e você, tipo, cara, como é que você vai contar, velho? Você é imaturo, o que você vai fazer? Foi a forma que eu encontrei de contar pra minha mãe. Na verdade, contar pra todo mundo na época, né? E aí, a gente ficou um tempo assim, meio sem se falar. E passou, tudo voltou a ser natural em casa. A gente se mudou pra essa casa, que eu já tô, tipo, há, sei lá, 13, 14 anos, não sei. Eu lembro que na mudança, a gente tava aqui limpando, minha mãe falou, ô, e aquela história lá? Eu falei, isso aí, cara, nada a ver. Isso aí, cara, nada a ver. Mas por dentro tava aqui, ó, o coraçãozinho aqui, ó. Porque tinha tudo a ver ainda, né? Nisso teve show de RBD. No acampamento eu fiquei com o menino. E quando eu fiquei, cara, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Porque eu acho que aí foi por vontade, foi porque eu tinha conhecido alguém que eu fiquei afim. E que hoje eu falo, o que eu ouvi nessa pessoa? Bacana, vamos continuar aqui. Mas foi uma sensação que eu falei, cara, é isso, eu me encontrei. E aí nessa época que eu já contei em um vídeo, vai aparecer aqui em algum lugar, sobre quando eu conheci o RBD. Mas foi nessa época do RBD que eu conheci o Christopher, que era o produtor deles. E cara, eu me apaixonei pelo sotaque, porque ele era mexicano, eu me apaixonei por tudo, pela oportunidade de me fazer conhecer os meus ídolos. E como ele morava em Los Angeles, ele me ligava todos os dias e a gente ficava 1 hora no telefone falando em espanhol. E o cara me mandou uma caixa com camiseta da RBD, com DVD. Cara, quem que não vai perceber? Eu dizia pra minha mãe que ele tinha mandado pra todo mundo. Mas, gente, se liga, depois descobri que minha mãe ficava ouvindo na porta. Mães, não ouçam na porta dos seus filhos. Privacidade em primeiro lugar. Mas ela ficava ouvindo na porta e eu falava, claro, meu amor, não sei o que lá, também te quero. Claro, Piquito. Claro, Pepe. E aí, velho, ele queria que eu fosse morar com ele em Los Angeles. Olha que louco. Eu tinha 16 anos, eu era emancipado, mas mesmo assim, olha que loucura. E aí ele falou, fala pra sua mãe, vem morar comigo. Fala pra sua mãe. Eu tinha 16 anos. E eu falei, vou falar. Cara, esse dia eu enrolei. Minha mãe tava assistindo televisão na sala, eu desci e eu fiquei. Sabe quando você vai falar, você faz... Cara, e minha cabeça rodava e ela fazia assim, eu falava, cara, eu vou explodir. E aí quando eu vi que ela falou, não, tô com dor de cabeça, vou subir, porque eu acho que ela sacou alguma coisa, eu falei, preciso falar com você. Cara, foi a maior coragem da minha vida. Ela foi pro quarto, eu fui com ela e, o que eu disse pra ela foi, mãe, sabe quando a gente mudou pra cá, que você me perguntou, e aquela história lá, passou? E eu falei que tinha passado? Ela, sei. Falei, então, não passou. Cara, foi uma loucura, porque
Tirei um peso das minhas costas, eu consegui falar, e eu tinha um intuito por trás disso. E eu já tinha preparado um discurso, eu falei, meu Deus, ela vai me mandar embora de casa, eu vou ter que ir pra casa da minha melhor amiga, vou dormir na rua. Pensei numa música triste pra botar de fundo quando eu fosse falar sobre isso no futuro. E ela me diz, Rô, tudo bem, a gente pode conversar amanhã melhor, que aí a gente chama o pai pra conversar, que eu tô cansada. Do quê? Tá. Ainda tá bom, cara. É isso aí. Beleza, então, viu? Ó, aproveitar que eu matei 3 pessoas ontem, mas tá tranquilo. Beleza, fui dormir. Ela provavelmente falou com meu pai. No dia seguinte, eles vieram falar comigo. Cara, ele me disse uma frase que me marcou muito. Que foi, Rô, se você qualquer dia entrar de mãos dadas com um cara ou com uma mina nessa porta, pra mim não importa. Pra mim tanto faz. O importante é você ser feliz. E ali eu vi que tava tudo bem. Tava tudo bem eu ser eu. Eu percebi nessa época, depois de um tempo, que a minha mãe só reagiu dessa forma porque, como ela percebeu o que estava acontecendo, ela começou a pesquisar sobre. E ela começou a entender a homossexualidade, ela começou a entender o que era. E aí, desde então, a nossa relação melhorou muito, porque eu comecei a ser 100% honesto. Então eu sempre falava quando eu ia encontrar com alguém, quem era, ela conhecia meus namorados, eles vinham aqui pra casa. Ela gostava muito de alguns deles. E hoje a gente tem uma relação que minha mãe me manda calendário de homem nu, ou ela me fala de homem na rua. Vocês terem noção, qualquer um. Minha mãe tem uma relação que ela vira e fala, bicha, você tá exagerando um pouco. Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Em primeiro lugar, pra vocês entenderem que não é influência. Eu não passei por nada na minha infância, na minha adolescência que me fizesse virar gay. Até porque acredito que eu e a maioria dos gays lutam o máximo possível para que não seja verdade. Até a gente se aceitar. Até aceitar que isso é normal. Quando você se aceita e a sua família te aceita também, as pessoas que mais importam na sua vida, acabou. Enfim, o intuito disso de tudo que eu tô falando, é pra você entender que eu não virei gay. Eu não cheguei em um momento da minha vida e falei, saí agora, virei, viu? Não. Chegou um momento da minha vida que eu aceitei tudo o que eu já vinha desde a infância percebendo de diferente. Esse foi mais um vídeo do canal, compartilhando com vocês como é que foi essa minha descoberta e a minha aceitação comigo mesmo. É um momento difícil, mas graças a Deus eu sou uma das pessoas que teve o apoio da família, que teve o apoio dos amigos e que eu consegui aprender muito durante toda essa minha trajetória, que hoje eu tô muito bem comigo mesmo. E eu tenho muito orgulho de quem eu sou, eu tenho muito orgulho de ser o Rodrigo, de dirigir um espetáculo, de representar uma marca, de já ter gravado isso, gravado aquilo, participado disso e daquilo. E tudo isso eu fiz sendo gay, sendo quem eu sou. Eu não precisava ser diferente para fazer tudo que eu faço. Se inscreve no canal, eu tenho uma meta de 5.000 inscritos até setembro, eu acho que a gente consegue chegar super do jeito que tá. Me segue nas redes sociais, até o próximo vídeo.